Deus quer de nós, para que nós possamos fazer a obra dele, é que nós creiamos em Jesus, que nós creamos na mensagem de Cristo, no Evangelho de Cristo, na doutrina de Cristo, e não numa doutrina denominacional. O que tem de gente presa hoje, irmãos, a doutrinas denominacionais, dogmáticas, e não a palavra de Deus, são muitas. Um irmão que conhece a verdade, a quem Deus se revelou pela graça, vai tentar abrir os olhos de alguém que está na heresia, a pessoa solta os cachorros em cima dele e diz: olha, se você está querendo me alertar, eu não aceito. Se os líderes da minha igreja estão pregando heresia, estão distorcendo a palavra, conduzindo tudo errado, problema deles, eu não aceito, vou continuar lá. Porque as pessoas, irmãos, elas não estão querendo realizar as obras de Deus, que é crer em Jesus, que é crer na mensagem de Cristo. Elas apenas estão querendo uma religião, um local onde elas possam se reunir e prestar um ritualismo religioso e nada mais. Era isso que os judeus queriam, porque eles eram muito religiosos. Sabe, irmão, o religioso, ele sempre quer alguma coisa para ele fazer. O religioso, ele quer sempre que você coloque mais um fardo em cima dele. Que você coloca um saco de cimento na cabeça do religioso, ele pede para você colocar 2. Se você botar 2 sacos de cimento na cabeça do religioso e pedir para ele ir andando, ele vai de joelho. Por quê? Porque ele quer fazer sacrifício. Ele acha que é com sacrifício, meu irmão, que ele vai agradar a Deus, e não é. É com fé que leva à obediência, e não com sacrifícios. Nós temos que quebrar esses paradigmas religiosos da nossa vida e entender: quer fazer a obra de Deus? Eu quero. Você quer também? Pois creia em Jesus, creia naquele que Deus enviou, creia sem distorcer a mensagem dele, sem adulterar a palavra dele, porque é exatamente esse o problema. Temos uma nação que confessa crer em Cristo, mas as suas obras mostram que eles não creem, pregam tudo errado, distorcem tudo que a Escritura ensina, negam princípios elementares, princípios fundamentais do Evangelho, da sã doutrina. Só que quando Jesus diz: olha, creio naquele que Deus enviou, que sou eu, os judeus respondem, sabe o quê? No verso 30, que sinal que o Senhor vai fazer para que nós vejamos e cremos? O que é que você vai operar? Está aí no verso 30. Poxa vida, irmãos, aquele povo estava ali porque tinham visto Jesus fazer milagres de curas e prodígios. Ontem eles tinham visto Jesus multiplicar 5 pães e 2 peixes para mais de 15 mil pessoas ao todo. 5 mil homens, sem contar mulher e criança. Acredita-se que havia umas 15 mil. E agora Jesus está dizendo que eles devem crer nele, e eles pedem o quê? Mais um sinal. Olha, meu irmão, por que essas pessoas abandonaram Jesus? Está começando a ficar claro? Porque eram pessoas, irmãos, em momento algum fala da doutrina, em momento algum fala do ensinamento, em momento algum fala da palavra, só fala de milagre. Eu fico preocupado com os crentes que tem por aí, meu irmão, que sempre que você vai falar com ele, ele não tem doutrina, ele não tem palavra, ele não tem Bíblia, ele só quer falar de milagre, ele só quer falar de cura, de libertação, de provisão. Ele não tem doutrina, não tem Bíblia. É esse tipo de discípulo, meu irmão, que não chega até o fim. É esse tipo de discípulo que não chega até as mansões celestiais. Porque na verdade o tema dessa mensagem de hoje é os falsos discípulos de Jesus. A Bíblia chama de discípulo, mas eu aprendi hoje, e eu estou sempre aprendendo, e hoje aprendi mais uma coisa: que nem sempre, quando nós vemos o termo discípulo, vai significar que realmente aquele discípulo segue de fato o mestre. Crê. Nem sempre vai significar que ele crê. Ele está lá seguindo, mas nem sempre, ele está seguindo, mas nem sempre ele crê. Ele está seguindo por algum interesse pessoal, está seguindo por algum interesse de alguma coisa particular.
mas não porque de fato esteja crendo no Mestre. Era isso que nós estamos vendo. O texto está deixando claro para nós que aquelas pessoas estavam ali, irmão, não era porque criam na palavra. Em que momento aqui você está vendo aquele povo dizer: Jesus, nós cremos na tua palavra? Em que momento? Vocês estão aqui, Jesus ia dizer, vocês estão aqui não é nem por causa do milagre, é por causa da pregação, né? Não, é por causa do pão que eu multipliquei ontem. Quando na verdade os verdadeiros discípulos estão seguindo Jesus, não é por causa do pão que ele multiplicou ontem, não é por causa dos milagres que ele fez anteontem, mas é por causa da palavra dele. E quando se segue Jesus pela palavra, tanto faz ele ter feito um milagre ontem como não, tanto faz ele ter mandado provisão hoje como não, apesar de que tudo que chega de provisão vem dele mesmo. Mas quando nós seguimos a Jesus, não é por nada disso, é por causa da palavra. É como disse Pedro, quando Jesus olhou aqui no final, né? E você, quando o povo abandonou Jesus, Jesus olhou por discípulo e disse: vocês querem ir também? E Pedro disse o quê? Para onde iremos nós se tu tens as palavras da vida eterna? Pedro não estava ali por causa de um milagre, Pedro não estava ali por causa de cura, estava vendo Jesus curar, estava maravilhado, estava impactado, sabia que Jesus curava, sabia, mas não estava ali por causa disso, estava ali por causa da palavra. É assim que os verdadeiros discípulos se revelam, se manifestam. O verdadeiro discípulo de Cristo não abandona a caminhada com o Mestre por causa de um problema. O verdadeiro discípulo de Cristo não abandona a caminhada com Jesus, ou seguir o Evangelho por causa de uma luta. Não abandona o Evangelho por causa de um sermão duro. Porque agora Jesus ele entra num sermão, irmão, que contraria a fé daquele povo. Jesus começa a falar de salvação, não por intermédio da lei de Moisés, mas Jesus começa a falar de salvação por intermédio da pessoa dele, por intermédio da fé na pessoa dele. Sim. Eles disseram: olha, Jesus, opera um milagre aí que a gente acredita, porque nossos pais viram milagre no deserto. Moisés deu a eles pão para comer, o maná que caiu do céu. E Jesus disse: olha, Moisés não deu pão coisa nenhuma para o povo, porque quem comeu aquele pão morreu. Quem dá o verdadeiro pão é o meu Pai, e esse pão que o Pai dá para o mundo viver e ter vida eterna sou eu, o Messias. Jesus está dizendo aqui, irmão, olha o que Jesus está dizendo. Judeus estavam lá: ô Jesus, faça um sinal aí, mais um, faça um sinal, porque nossos pais lá no deserto comeram um pão, e o pão era um maná que caía do céu. E Jesus falou que para eles: os pais de vocês não comeram pão coisa nenhuma. Moisés, o pão que o povo, pai de vocês comeram, que Moisés deu, todos eles morreram. Mas o meu Pai agora está dando um pão, que é aquele que comer dele e beber do sangue dele, esse vai ter vida eterna. E Jesus começa a dizer: porque o pão, verso 33, porque o pão que de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Disseram, pois, Senhor, então nos dá desse pão. O maná caiu do céu, né? O maná do Moisés, né? Aí Jesus está fazendo aqui um paralelo. Está dizendo que o Pai agora ele vai dar um pão verdadeiro que desce do céu também. Mas esse pão vai dar vida ao mundo, vai dar salvação. E os judeus disseram: então dá esse pão para nós. Opa, ele vai fazer cair maná do céu igual a Moisés, vamos ficar esperando. Vamos ficar esperando que ele vai fazer chover pão já já, vamos ver. Aí Jesus vai surpreender eles dizendo, no verso 35, eu sou o pão da vida. Eu. Aquele que vem a mim nunca mais terá fome, aquele que crê em mim nunca mais terá sede. Jesus está falando de quê, irmãos? Ele é o pão. Pão é o que alimenta. Pão é o que nutre. Pão é um dos principais alimentos do judeu. É o pão. E Jesus está dizendo: olha, eu sou o pão que desceu do céu. E aquele que vem a mim nunca mais terá fome, e aquele que se alimenta de mim nunca mais terá sede. Jesus está falando de quê, irmão? Que nós vamos comer a carne dele de verdade?
que nem os católicos pensam que é isso? Vamos ler mais um pouco. Tudo que o Pai me dá vem a mim, e o que vem a mim de maneira alguma não sai fora. Então preste atenção, o pão que Jesus está falando é dele. Ele vai dizer que o corpo dele é verdadeiramente comida, e o seu sangue é verdadeiramente bebida. Mas Jesus está falando de quê aqui, irmão? Jesus está falando de fé. Jesus está falando de comunhão. A comunhão que ele veio para dar à igreja. Ele está falando de fé. Comer, ele diz: quem come desse pão e bebe do meu sangue tem a vida eterna. Ele está falando de fé. Simplesmente de fé. Os judeus ficaram escandalizados porque acharam que Jesus estava falando de canibalismo. E você sabe que isso entre os judeus, em qualquer lugar do mundo, isso é uma aberração. É algo escandaloso. Mas no entendimento judaico, naquela época, naquele momento, os judeus provavelmente também podem ter compreendido dessa maneira. Eles podem ter entendido de duas formas: canibalismo, e segundo alguns estudiosos, eles podem ter entendido de que Jesus estava de fato falando, quando se fala de comer o pão, se fala de quê? De ter a essência, de imitar a vida e a conduta daquele homem que eles estão ouvindo. Isso era comer o pão num entendimento judaico, nesse entendimento religioso, nesse entendimento espiritual. Comer o pão e beber do sangue, estava se referindo a quê? A viver com Ele, a viver para Ele, a andar com Ele, a imitá-lo, a ser como Ele é, a fazer o que Ele faz. Era isso que Ele estava colocando. E ali, naquele momento, os discípulos ficam pasmados. Aí Jesus vai explicar para eles por que é que alguns deles não estão crendo. Jesus vai explicar e diz: aquele que o Pai me dá virá a mim, e aquele que vem a mim de maneira nenhuma o lançarei fora. Aí os discípulos, aí Jesus diz mais: porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou, e a vontade do Pai que me enviou é essa, que nenhum daqueles que Ele me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. Porque a vontade, verso 40, a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. E os murmuravam, pois, os judeus: porque disse ele: sou o pão que desceu do céu? Não é esse aí o filho do carpinteiro, filho do José, e a mãe dele não é a Maria? Como é que ele está dizendo que desceu do céu? Olha a incredulidade dos judeus. Porque realmente, irmão, você vê um povo que viu o milagre, provou de milagre, estava pedindo mais um milagre porque Jesus não deu. Agora Jesus prega uma doutrina, manda que eles se convertam e creiam nele. Agora eles já estão se afastando, já estão se endurecendo. E depois Jesus explica no verso 44: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu ressuscitarei no último dia. Ou seja, por isso eles não estavam crendo, porque só pode de fato vir a Cristo, conhecer a Cristo, se for por revelação do Espírito de Deus. Não tem como o homem simplesmente escolher e dizer: eu quero crer em Cristo. Não pode partir do homem isso. O homem não tem livre-arbítrio para isso, para escolher Deus. O homem tem livre-agência, livre-arbítrio no seu cotidiano, na sua vida diária. Eu bebo essa água se eu quiser. Se eu não quiser, eu não bebo. Eu viro as folhas dessa página, dessa Bíblia, minha livre-agência. Hoje eu não vou para o culto, minha livre-agência. Hoje sabe uma coisa, eu vou para o evangelismo, minha livre-agência. Mas para salvação, para escolher Deus, o homem não tem. Jesus deixou claro:
Vocês aí que não estão crendo em mim, vocês só podem vir a mim se o Pai que me enviou trouxer a vocês. É por isso que Jesus disse a João: bem-aventurado és tu, Simão, porque não foi carne nem sangue quem te revelou, mas foi o meu Pai que está no céu que te revelou que eu sou o Messias. Então, querido, e ali Jesus explica também no verso 45, diz: e está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus, porquanto todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. Ou seja, ninguém mais vai precisar aprender nada, porque o próprio Deus vai ensiná-lo através de quê? Do Espírito Santo. Vai chegar um tempo que ninguém mais vai precisar ensinar vocês, porque o Espírito Santo de Deus vai estar dentro de vocês, guiando vocês em toda a verdade. Ou seja, Jesus, então não é para a gente estar reunido, estudando a tua palavra, aprendendo? Não é isso que ele está falando. Porque os apóstolos de Jesus, depois da morte dele, se reuniam todo dia para aprender, para aprender a palavra, para ouvir a palavra, para estudar a palavra dos profetas que apontavam para Cristo. Mas o que ele está falando é que nós não precisamos de aprender coisas que vão além do que ele ensinou. Não precisamos, não há necessidade de aprender coisas novas. Não há necessidade de aprender coisas que inclusive estão ensinando por aí agora, negando a ressurreição dos mortos, negando o arrebatamento da igreja, negando a volta de Cristo, dizendo que tudo isso já se consumou, quando na verdade não se consumou. Não precisamos aprender coisas novas, o Espírito Santo, ele nos ensina, e Deus ensinará a vocês. E como é que o povo cai nisso, nesse blá blá blá? Diabo não existe, Jesus já voltou no ano 70, o novo céu e nova terra é a nova aliança, o antigo céu e a antiga terra é a velha aliança. É cada coisa sem pé nem cabeça. E por que tem gente que acredita nisso? Porque o Espírito Santo não está na vida deles para ensiná-los. Por isso eles se deixam levar por tudo. Por que as pessoas acreditam que uma rosa ungida vai salvar o casamento deles? Por que tem gente que paga R$153 numa garrafa d'água que um determinado pastor, bispo, apóstolo orou e diz que está abençoado? Por que pagam isso? Por que faz tanta campanha? Porque não conhece a palavra. Ele disse que você não vai precisar de ninguém ensinar vocês. O próprio Deus ensinará vocês, porque Ele estará dentro de nós. E Ele tem nos ensinado, de modo que Ele não deixa a gente, não permite a gente cair nessas heresias, nesse engano de lá. Ele já nos tirou. Mas infelizmente nem todos acreditam. Jesus insiste em dizer que todo aquele que crê nele tem a vida eterna, que Ele é o pão que desceu do céu. Eu sou o pão que desceu do céu, verso 51, o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre, e o pão que eu dou é a minha carne, que darei pela vida do mundo. Jesus está se referindo ao sacrifício dele, a morte dele na cruz do Calvário. E os judeus, como é que ele pode dar a carne dele para comer? Estava entendendo que era canibalismo mesmo. E Jesus falou: realmente, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem, não beber o seu sangue, vocês não vão ter a vida eterna. Ou seja, se vocês não tiverem comunhão, não crer, vocês não terão a vida eterna. Porque a minha carne é verdadeiramente comida, o meu sangue é verdadeiramente bebida. Quem come da minha carne e bebe do meu sangue, esse permanece em mim e eu permaneço nele. Ou seja, uma comunhão íntima profunda, a fé no sacrifício de Cristo, a fé na obra de Cristo. Aqueles que defendem que isso aqui estaria falando da Santa Ceia, da Ceia do Senhor, podem estar fazendo uma alusão daquele momento que a igreja realiza, fazendo memória, não do Cristo morto, mas na obra que Ele realizou por nós na cruz do Calvário. E ali, no momento da Ceia do Senhor, pode estar fazendo memória, depois daquele banquete que a gente tem, e aquele momento que a gente tira para fazer menção da morte e ressurreição do Senhor, sabendo que aquilo é apenas pão, que aquilo é apenas vinho, que não tem valor espiritual algum, mas apenas para fazer memória ao Senhor, de fato da carne dele que foi entregue, do sangue dele que foi entregue por nós. Que na verdade, meu irmão, ali no primeiro século,
para participar da ceia do Senhor só quem realmente era crente, porque as perseguições eram muito grandes. Segundo, terceiro, até o quarto século, inclusive houveram boatos que um governador chamado Plínio da Bitínia escreveu para o imperador dizendo que os cristãos se trancavam aos domingos e comiam carne de crianças e faziam sexo uns com os outros, cometendo incesto. Incesto, que é o sexo entre pessoas da mesma família, né? Porque eles se tratavam como irmãos. E cometiam canibalismo, o Plínio escreveu, porque diz que eles iam lá para comer o corpo e o sangue de um tal Jesus defunto. E eles comiam, matavam crianças e comiam carne das crianças. Eles diziam isso, eles entendiam, era o boato que rodava lá no meio da rua, era isso. Mas a igreja tinha esse costume de celebrar a ceia do Senhor, anunciando ou celebrando, trazendo na memória a obra que ele fez por nós na cruz do Calvário. Mas o texto aqui não está apontando propriamente para a ceia. O texto que aponta para a ceia é Mateus 26, 26, 1 Coríntios capítulo 11, a partir do verso 23, aqueles textos sim apontam para a ceia do Senhor, que nós realizamos uma vez por mês. Mas esse texto aqui está falando de fé, de ter comunhão com o Senhor, permanecer nele e ele permanecer em nós. Era isso que Jesus queria dos seus discípulos. Sim, e assim como o Pai vive e me enviou, eu vivo pelo Pai, e assim quem de mim se alimenta também vive por mim. Se alimenta de Jesus, se alimenta de quê? Da palavra dele. Quem se alimenta da palavra dele vive por ele, porque tem o Espírito dele. Jesus disse isso lá na sinagoga em Cafarnaum, estava lá reunido e levou essa ministração para os judeus. E ali aqueles judeus que tinham passado a noite, tinham ido para casa, comido pão e tinham voltado lá, porque já tinham visto Jesus fazer outros milagres. Agora pegaram os barcos, estão lá em Cafarnaum, na sinagoga. Jesus está pregando para eles. Quando eles pensam que vão se ver só milagre, de repente Jesus traz um sermão. E o que é que eles dizem? No verso 60, muitos, pois, dos seus discípulos ouvindo isso disseram: esse sermão é muito duro, quem pode ouvir isso? É isso, irmão, porque religiosos não aceitam o sermão que traz a verdade. Os religiosos estão acostumados apenas com uma liturgia ensaiada, engessada, de uma liturgia católica romana, de uma liturgia católica romana, de uma liturgia neopentecostal, ou de algum outro tipo de movimento que não traz doutrina, que não traz ensinamento, que não fala de renúncia, não fala de fé, não fala de reino. Os religiosos querem apenas isso, querem rituais, querem um tanque cheio d'água, alguém orando naquele tanque d'água e levando alguma água dentro de uma garrafa. Quer que lhes dê alguma coisa, eles querem algum ritual, alguma coisa para poder fazer sentido para eles. E não foi isso que Jesus ofereceu, e nem é isso que ele está oferecendo. Jesus está falando nesse sermão, ele falou de vida eterna, ele falou de salvação, falou de que os judeus precisavam crer nele, que ele era o Messias. Mas os judeus acharam aquele sermão duro,